Que o amor do nosso Deus esteja com cada um de nós e que o seu Espírito Santo nos toque o coração e também a nossa mente no meditar dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Alguns ditados vão nos acompanhar hoje. Esse aqui eu tive que adaptar. Normalmente quem não é visto não é lembrado, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Se você está na firma, lá no seu trabalho, às vezes é bom não ser visto, né? Porque se você é muito visto, vão pegar você para fazer tudo. Então, às vezes, você tem um trabalho um pouco mais tranquilo, é bom que não te veja. Agora, por um outro lado, se você tem uma promoção, né? Vai ter um cargo disponível superior ao meu. Então, eu preciso ser visto, né? Alguns vão dizer, interesseiro, puxa-saco, mas enfim, faz parte do negócio. Então, às vezes, ser visto e ser lembrado dá certo. Às vezes, quando alguém é muito visto e é lembrado, pode dar errado. Mas aí eu adaptei esse ditado para essa frase, ou essa pergunta, melhor falando. O que não é visto não é lembrado? O salmista Davi, lá no Salmo 32, ele vai nos lembrar no versículo 3: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Confessei o meu pecado. Se nós então falarmos sobre pecado, podemos falar também sobre a culpa que o pecado causa em nós. E às vezes nós podemos, nos perguntar, mas o que será que é pecado? Olha, diante de Deus, todo o nosso ser é pecador. Mas tem uma coisa que nos lembra muito o que é pecado. É justamente a culpa. Alguns chamam de consciência, quando a consciência pesa. Quando a culpa sobre uma situação que nós cometemos, ou até mesmo que acabamos participando sem querer, ou até como uma boa intenção, aquilo virou algo muito ruim, e a culpa, então, não é que alguém coloca, mas aquilo está em mim, está em você. E aí pode ser que essa frase nos ajude, ou até mesmo essa pergunta. A culpa, quando ela não é vista, ela pode ser esquecida? O que não é visto não é lembrado? Então, se eu tenho uma culpa, é melhor nem tocar nesse assunto. Às vezes, quando estamos conversando, ou quando um casal conversa, normalmente quando a conversa fica um pouco mais esquentada, coisas do passado voltam para ser colocadas ali naquela discussão, naquela conversa, e normalmente alguém diz, não, peraí, não vamos mexer nisso aí. Não vamos mexer nisso. Mas de uma certa forma, será que nós não queremos esquecer algumas coisas para não lembrarmos, sendo bem redundante? Será que às vezes a culpa que nós temos diante da nossa incapacidade de sermos bons, da nossa incapacidade de tentarmos sermos bons, e às vezes da nossa capacidade objetiva de sermos maus? Quando nós fazemos ou cometemos algo intencionalmente, e mesmo que aquilo nos gere uma culpa, nós vamos colocar escondida, ou nós vamos esquecer dela, para que ela não seja lembrada. Não vamos mais ver ela, não vamos mais enxergar essa culpa para que ela não seja lembrada. Uma frase que nós dizemos, e também ela tem o lado bom e o lado ruim: o tempo ajeita tudo. Pode ser que às vezes nós pensemos nessa frase
com a perspectiva da culpa também. Com o passar dos anos, essa culpa que eu tenho, ela vai amenizando. Mas você sabe que não é assim que funciona. Você sabe que quando alguém usa algo que aconteceu no seu passado e você vê então essa culpa, você lembra daquilo, é algo que ainda te machuca. É algo que ainda te incomoda. E pode ser que às vezes vir no culto é mais um momento em que nós temos de lembrar disso. Então não é agradável. É melhor ir num culto onde eu não preciso ver a minha culpa. Onde eu só quero ver a glória. Eu quero me sentir bem. Esse negócio de enxergar a minha culpa, vamos deixar ela de lado. Toda semana preciso ouvir que eu sou pecador. Vamos esquecer isso um pouco. Vamos até tirar isso da liturgia, tá? Vamos tirar esse negócio de confissão de pecados da liturgia, porque daí a gente vai esquecendo a nossa culpa. Também uma outra pergunta, que é um ditado que nós temos, né? Pimenta nos olhos dos outros, e aí eu faço a pergunta, é refresco? Quando nós então culpamos outros. E essa é uma culpa boa às vezes de se fazer, né? Porque normalmente ela nos dá razão. Quando nós então identificamos aquelas pessoas que estão erradas ou que fizeram algo muito mal contra nós, nós falamos, você está errado, você é o culpado. Ou quando uma pessoa que não fez nada para nós, mas recebe um linchamento público, ou até mesmo virtual, como estamos acostumados, a sensação de identificarmos o culpado é muito boa. E de uma certa forma, então, jogarmos para o outro aquilo que também estamos envolvidos. E aí o texto de Gênesis nos lembra isso. Quando Adão diz, né? A culpa não é minha, é a mulher que tu me deste. E a mulher também, né? Olha, não fui eu, foi a cobra. E vejam o que Adão e Eva fazem então. Eles fazem aquela outra frase que nós fazemos, que nós lemos. Quem não é visto não é lembrado. O que eles fizeram? Se esconderam. E aí Deus vai lá no jardim. Onde é que vocês estão? E aí ele fala, eu me escondi. Vejam, por mais que nós às vezes tentemos esquecer a culpa, ou colocarmos ela em outra pessoa no sentido de tentarmos nos aliviar, em nenhum desses dois momentos nós vamos ter a tranquilidade de estarmos na presença de Deus. E o que a não tranquilidade de estarmos na presença de Deus faz com que nós tenhamos como ímpeto ou como ação escondermos, se esconder. E aí podemos nos esconder atrás da nossa razão. Mas eu não sou culpado. O culpado é o outro. Olha, todas as provas indicam isso. Tudo bem, eu cometi um erro. Mas veja, o contexto, as circunstâncias. Fui provocado. Na verdade, eu queria até fazer algo bom, mas acabou acontecendo algo muito ruim. Não sou tão culpado. Mas Deus veja os outros. São bem piores do que eu. E agora eu tenho que assumir uma culpa. Então, podemos nos esconder atrás da nossa razão, podemos nos esconder atrás da nossa família, podemos esconder atrás do nosso trabalho. Deixa eu trabalhar muito, que é para esquecer tudo aquilo que eu fiz. Deixa eu me envolver demais aqui com a minha família, assim eu esqueço tudo aquilo que... essa culpa que às vezes corrói o meu coração. Quer saber? Deixa eu comprar um monte de coisa para aplacar um pouco esse sentimento que pesa o meu coração.
E assim nós vamos criando mecanismos para nos escondermos da presença de Deus. Por isso que, por vezes, queremos esquecer ou não ver, e por outras vezes queremos que os outros recebam. Não eu. Que os outros recebam isso. Por isso vem essa pergunta, então. De quem é a culpa? O salmista nos lembra de quem é a culpa. Culpa do quê? Podemos perguntar, então. A culpa de não buscarmos mais refúgio em Deus. Lembrando do texto de Gênesis. O ser humano pecou e ele não buscou refúgio em Deus. Ele se escondeu. A sua culpa fez com que ele não olhasse mais para Deus. Podemos dizer então, o pecado é isso. O pecado faz com que nós não olhemos mais para Deus. A culpa de não olharmos para Deus, a culpa de você não olhar para Deus, essa é uma notícia muito dura, mas é realidade. Ela é somente sua. A culpa de você se esconder atrás de agenda, atrás de pensamentos próprios, atrás de sentimentos próprios, atrás de construções, seja elas familiares ou não, atrás de bens materiais. Essa culpa de você se esconder atrás disso, ela é sua. Mas de quem é a culpa? A culpa é nossa. Quem sofreu essa culpa? Ah, pastor, eu sofro ela diariamente. O senhor não sabe quanta terapia eu tenho feito para isso. O senhor não sabe quantas coisas eu tenho comprado para as pessoas que eu mais amo e que eu feri elas para ver se elas ficam um pouquinho mais tranquilas comigo. O senhor não sabe o que eu tenho feito no meu trabalho para me desculpar a partir daquilo que eu fiz contra os meus funcionários ou contra os meus colegas de serviço. Muito bem. Alguém aqui daria 100% de certeza de dizer que isso está te aliviando hoje? Ou está gerando só mais culpa em você? O que Jesus fez por nós não foi se esconder do seu próprio Pai. O que Jesus fez por nós foi assumir algo sozinho. Uma culpa que é tua, Jesus assumiu ela sozinho. E no texto do Evangelho que nós ouvimos hoje, ele passa, ele sofre, ele é tentado, para que ele também seja culpado. Por quê? Porque você foi tentado. E você pecou. Você foi tentado pelos bens materiais. Você foi tentado por substituir Deus pelo teu próprio sentimento. Você foi tentado de se esconder de Deus. E você falhou. Jesus foi tentado. Ele não falhou. Essa culpa, então, que é nossa e que corrói o nosso coração, a nossa mente, os nossos relacionamentos, a nossa vida, ela então é colocada sobre Jesus Cristo, que passa 40 dias e 40 noites no deserto, agonizando, sofrendo, sendo tentado, mas vencendo isso. E quando nós olhamos ainda para a sua história, para aquilo que ele fez, para a história da salvação, para a sua paixão e morte, da qual nós já estamos lembrando na quaresma, nós vemos ainda mais um sofrimento de um preço que seria o da minha culpa, o da sua culpa, e não é mais.
Jesus então pega a sua culpa e diz: vamos ir até o fim com a consequência dessa culpa. Como que essa culpa pode ser banida? Deus disse: por causa dela vocês morrerão. E Jesus então assume essa culpa para que nós possamos agora se esconder aonde? Onde que nós vamos nos esconder agora? Quando a vergonha chegar até nós, quando a culpa chegar até nós, quando vocês lembrarem do que vocês fizerem, ou quando vocês se tocarem do pecado que há em vocês, onde vocês vão se esconder? Na cruz de Jesus. É ali que nós podemos nos esconder da ira de Deus. Por quê? Porque a ira de Deus foi colocada ali, na cruz. A ira de Deus que foi direcionada ao ser humano, Jesus assumiu ela. Ele morreu com isso. Para que você recebesse agora algo que você não tem como pagar, que você não tem como medir, que você não tem onde colocar de tão maravilhoso, de tão excepcional, de tão grandioso que é. Por isso que é tudo o que Jesus Cristo faz. E Ele então faz para que, se você é culpado, você tenha a certeza de que o teu pecado, a tua culpa, ela foi paga. Ele foi perdoado. Por isso que eu digo para vocês, você está perdoado. Se esconda, não por causa da culpa, mas se esconda buscando o refúgio do mal, refúgio do pecado. Se esconda disso em Jesus Cristo. Para que quando Deus passear pelo seu jardim, Ele olhe para vocês e não enxergue vocês sozinhos, mas enxergue Cristo em vocês. E esse período de Quaresma nos lembra disso. De que no nosso sofrimento diário, no nosso falhar diário, Jesus Cristo não se esconde de nós. Ele se mostra ao mundo. De uma forma que continua sendo escândalo e loucura. Mas Ele se mostra ao mundo, ao seu mundo, à sua vida, a partir daquilo que Ele conquistou. E é por isso que, nesse momento, nós podemos também continuar assim como o salmista continuou. Pedindo para que esse Deus que agora nós estamos nele, nos ensine o caminho, por onde devemos andar. Que possamos ser pessoas ajuizadas, porque agora a culpa não tem mais poder sobre nós. Ela foi perdoada, ela foi aniquilada em Cristo. Esse caminho que agora o salmista nos lembra de que alguém controla o cabresto, alguém controla as rédeas. E aí nós podemos ter mais um alívio. Olha, é o segundo que vocês vão ter hoje. O alívio é de que aquele que ensina o caminho é o próprio Deus. Então, quando vocês ouvirem o que Deus quer de vocês, lembrem que Ele está ensinando vocês o caminho. O caminho de viver uma vida com Deus. Onde não precisamos esconder nada, onde não precisamos mais colocar a culpa nos outros ou apenas apontar o erro dos outros. Mas agora podemos, a partir do que Jesus Cristo fez, trazermos as coisas à luz, não mais escondidos. Aqueles que são culpados, trazer eles também à cruz, onde o pecado deles são perdoados. E é isso o que nós somos chamados a fazer agora. Buscar os perdidos, os cansados, e assim como o salmista nos lembra, mostrar qual é o caminho. O caminho
para em Cristo se refugiar e estar seguro com Ele. Em nome do nosso Cristo, aquele que vivo está. Amém. Os convido a ficarem em pé, nós queremos cantar o ofertório.